Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje conosco aqui no estúdio, Cíntia Agostini, economista e presidente do Codevat. E ela vai falar nas duas condições. Primeiro, como economista, a situação do Pix. Na semana passada a Cíntia falava aquilo que estava se desenhando, questão de declaração, especialmente acima de R$5.000, e deu uma polêmica, teve a questão de vídeos, e aí o governo federal dizendo que tinha muita fake news. Enfim, o certo é que o governo voltou atrás, na própria terça-feira, foi no final da tarde, noite, e disse que não ia mudar a questão do Pix, ia manter como está. E depois a gente vai falar também sobre a consulta pública das rodovias estaduais, porque o Codevat está junto, assinando um documento que foi entregue ontem para o governo do estado, pedindo mais tempo. Até não foi dado um tempo maior, a consulta pública está marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Teatro da Univat. São dois temas bem importantes. E o Pix mexe com todo mundo, né, Cíntia? Porque é desde a pessoa mais simples que está ali mexendo, não precisa pegar mais o dinheiro, e até um empresário, a pessoa que tem mais condições também, e sem a questão da taxação. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu fico imaginando a sociedade que um dia nos ouve dizendo que vai acontecer, no outro dia nos ouve dizendo que não vai acontecer. Que confusão que a gente gera, né, com todo o nosso povo. Aí as pessoas já não sabem mais. E, inclusive, teve gente se aproveitando, né? Não sei se vocês viram, mas com boletos que enviavam para as pessoas dizendo que eles tinham que pagar para poder liberar para continuar usando o Pix. E aí acontece, inclusive, disso, de gente se aproveitando. Fato é que foi uma confusão, várias reviravoltas, e o governo voltou atrás. Eu fico também imaginando, o Ricardo falava, né, que todo mundo usa, parece que não existia vida sem Pix, né? O que era antes do Pix? Porque a gente se habitua muito rapidamente, né, a todas as tecnologias e ferramentas que nos são úteis e que atendem à sociedade. E muito prático. Né? Muito prático. Então, o Pix E sem veio... taxa. E sem taxa. E sem um custo adicional, né? O Pix veio realmente para dar conta disso na sociedade. Já existe, e não é de agora, os bancos, os principais bancos, os bancos oficiais, as principais instituições financeiras, elas já mandam os nossos dados para o Banco Central. A gente já tem isso. Não é de agora. E isso, inclusive, transações acima de 2.000. Todas elas já são declaradas nessas condições. O que o governo queria fazer? Ampliar o número de instituições para todas as fintechs, as operadoras de crédito, ou seja, não só os bancos oficiais, e mudar o valor, que era de 5.000, incluindo aí o Pix. E foi aí que se gerou o furdunço todo. Com a alegação, e sim, de que não ia se cobrar uma taxa, um imposto em cima do Pix, mas o que isso faria? Com que, se tu tivesse todas as informações de todo mundo, tu consegue observar melhor a sonegação. É nessas condições. Óbvio que ali na frente daria conta de mais clareza do que está acontecendo nas trocas, nas transações, nas compras e vendas, nas trocas de Pix. Fato é de que isso gerou tanta confusão, tanta informação distorcida, tanta falta de clareza, inclusive, na proposição do governo, porque é isso, né? Gera essas discussões, se eu não consigo ser claro o suficiente para a sociedade me compreender, que eles voltaram atrás. Não era uma medida incorreta, parte dela já existe, mas fato é de que eles não souberam lidar com a dinâmica social que foi posta, e agora há de aguardar se em algum momento isso vai ser pautado, em que condições que vai ser pautado. Eu acho que só gerou desgaste. Tá? No final das contas, gerou desgaste essa temática para todos, e a sociedade fica nessa, né? Sem saber muito bem quais são as condições. Tanto que reduziu um monte, né, a troca de Pix nesse período, que é um período um pouco menor, mas reduziu um monte porque estava todo mundo com medo. E a pior coisa é medo, expectativa, sem saber do que vai acontecer, todo mundo fica receoso. Aquelas pessoas, uma das questões foi, por exemplo, tem um vendedor de água de coco, por exemplo, né? Ele vai estar recebendo tudo ali no Pix. Aí chega no final da semana, do mês, enfim, ele vai ser taxado, né, que era o que as pessoas estavam falando. Chegou para nós aqui, né, Ricardo, bastante questões aqui sobre isso também, sobre essa taxação do Pix. Né? Ele não vai ser taxado, mas lá no final, se somar isso, 5.000 no mês, e ele vai para um relatório, o governo federal vai ver se a renda dele é compatível com essa troca de Pix. E vai dizer assim, tá, mas se tu tem uma renda que a priori, formalmente, às vezes ela nem existe nesse caso, né? Ou ela é R$2.000 e tu tá circulando 10.000 na tua conta, é porque tem alguma coisa errada. E aí sim, iria para um segundo momento onde seria verificado esses casos. Mas nem isso mais vai ser feito, A né? princípio, agora, volta tudo atrás E e no não. teu entendimento, pelas discussões, pelo que se falou,
Acredita que isso aí na frente vai ocorrer? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque isso tem a ver com a lógica de nós termos uma tributação mais justa, uma condição mais justa socialmente. Se eu declaro aquilo, né, legalmente, se eu pago imposto, não tenho que me preocupar. Então, eu acho que é colocar mais pessoas para dentro. Aqui, talvez o termo meio forçado é da legalidade. Porque daí a gente discute assim, a gente paga muito imposto, sim, é verdade, mas a gente paga muito imposto porque tem aqueles que não pagam, ou porque aqueles que não pagam é porque a gente paga muito imposto. E a gente fica nessa discussão. Eu acho que ali na frente vem, tá? Eu acho que ali na frente vem porque o Pix hoje é um dos maiores meios de pagamento nosso. Mas a declaração, A e não declaração. a taxação. Porque a Não, taxação, o governo, o próprio A taxação, acho que Lula, não. o Haddad, Não. eles foram muito fortes sempre nas falas, dizendo não tem nada É. de taxação. Então, A- acredito que esse governo, pelo menos, não fará. Não sei se um próximo, porque quem fizer isso vai perder muita popularidade, Sim, né? sim. Eu acho que taxação não vem. Para as empresas até tem, né, gente? Para os negócios e tal, que negociam, até tem. Mas para as pessoas físicas, eu acho que também não vem. Mas eu acho que sim, a declaração que vai sim verificar e verificando e fechando essa questão da nossa declaração de renda, eu acho que vai cada vez mais se E ajustar. deixando bem claro, né, que a taxação é diferente da declaração, né? É isso que eu acho que tem confundido Isso. muito as pessoas, né, Isso. Cíntia? E eu acho que foi a falta de informação e uma informação também conduzida para que a gente tivesse isso. Eu sinto pela sociedade. Daí tem alguns aproveitadores que fizeram algumas pessoas, inclusive, pagarem boletos porque tinham que liberar o seu Pix. Mas Olha a você condição. comenta um assunto que é interessante, né? Até para, claro que a maioria das pessoas está pensando na sua condição como pessoa física, mas empresas já têm a taxação, Sim, né? sim, Isso sim. Já, e já existe, Desde não é de sempre. agora. Isso é desde sempre. E a declaração para os bancos oficiais já existe, não é de agora, isso já acontece também. Mudando de assunto, Cíntia Agostini, consulta pública para o bloco 2 aqui das rodovias estaduais, que pega a nossa região, pega a região norte também do estado. É um assunto que há bastante tempo se debate, tem a questão do free flow, das taxas também, tem uma audiência pública que vai acontecer na próxima sexta-feira. As autoridades da região estiveram ontem em Porto Alegre, até queriam que fosse adiada essa audiência pública. O Pedro Capelupi, o secretário estadual, disse não, vamos fazer na sexta-feira. Ele deu um prazo agora até dia 21 de fevereiro, inicialmente seria um mês, então vai dar um pouco mais de um mês para a consulta pública como um todo. Como é que você vê essa questão? A gente percebe que há um bom diálogo, vamos dizer assim, entre as nossas lideranças e o Pedro Capelupi, que é uma pessoa que se mostra aberta a receber as sugestões. Mas ontem, na entrevista que ele deu para Elisângela Favaretto, que estava lá em Porto Alegre, me pareceu que já está meio que definida a situação. Não sei se vai mudar muita coisa. Eu acho que tem que mudar, tá? Acho que tem que mudar, porque nós não estamos falando de um projeto que ainda está adequado socialmente. Mas vamos lá. Para o princípio, né, gente? Ninguém gostaria de pagar pedágio. Mas esta é uma alternativa que se coloca como possível viável mundo afora, e no Brasil não é diferente. Haja visto o que a gente já tem de concessão e a gente circula aí em rodovias federais e estaduais concedidas, e é nessas condições. Nesse caso, tem dois aspectos que precisam ser muito discutidos. O projeto foi colocado lá à disposição da sociedade no dia 13 de janeiro, tem, sei lá, mais de 1000 páginas, não dá tempo das pessoas se apropriarem. Então, a primeira audiência agora, dia 24, com o fechamento lá no dia 21 de fevereiro. É muito pouco tempo. Vamos observar que os nossos prefeitos estão assumindo são novos, os nossos vereadores estão assumindo são novos, e eles precisam olhar para esse projeto. Porque nós estamos falando da 129, da 130, da 453, da 128. Todas as rodovias do Vale do Taquari, né, gente? Todos os eixos principais do Vale do Taquari estão dentro desse modelo de concessão. Então, desculpem, nós precisamos nos apropriar melhor. Essa é uma questão que é muito clara para nós. Por isso, tudo bem, faz a audiência dia 24, mas nós precisamos de prazo para trabalhar. Não fechar o prazo dia 20 de fevereiro, por exemplo. Nós precisamos de mais tempo para que a sociedade se aproprie. O free flow é mais justo? Sim, é mais justo, porque uma praça de pedágio distante... Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que mora em Marcos de Souza. Minha mãe está sendo beneficiada pela duplicação, pelas obras, mas ela não paga pedágio. Ela não vai à Soledade e ela raramente vai à região metropolitana. O free flow ele é mais justo à medida que eu tenho, em cada 20, 30 quilômetros, um pórtico de passagem. Então, vai ter mais gente pagando. Isso é absolutamente mais equitativo. No entanto, como é que se faz a conta do pedágio? Leva-se em consideração os veículos que circulam, as obras que nós indicamos e que estão lá postas, e que a gente tem um déficit de obras de 30, 50 anos.
As regiões cresceram, a nossa região cresceu e a estrutura está lá posta. Tá? E tudo isso vai para dentro de uma tarifa, que vai a 23 centavos o quilômetro. Isto é muito caro. É muito caro. Eu fiz uma conta e até disse isso hoje. Se eu sou de Lajeado, vou a Venâncio todo dia, ou o inverso, de Venâncio a Lajeado, que é bem comum na nossa região é uma região pequena, né? Eu passo em 2 pórticos. Eu vou gastar quase R$ 15 por dia, tá? Faz vezes 20 dias, 270 e poucos reais. A renda média no Vale do Taquari, olhando o PIB per capita, é 460. Isso dá 6,5% da minha renda. Média do Rio Grande do Sul, que eu gasto, por exemplo, em saúde e educação, em educação é 4%, em saúde é 7%. Tá? Então, eu vou gastar só em pedágio a mesma coisa que eu gasto na minha vida em saúde e educação. A média das tarifas Brasil afora é 14, 16 centavos. Por que eu estou relatando isso? A nossa região é muito pequena, as pessoas transitam na região muito. Então, o custo para a sociedade, o custo logístico, ele aumenta muito. Nós vamos ter que olhar para o nível de obras, nós vamos ter que olhar para essas características. Nós temos compreensão que tem que ter mais recurso do Estado, porque não dá para colocar tudo que não foi feito na história das nossas rodovias num pedágio, naquilo que a sociedade vai pagar nos próximos 30 anos, e que já vem pagando. Porque se a gente olhar a 129, 130 e a 453, tem praça de pedágio. Estas são questões que nós estamos levantando e levando para a discussão. Nós precisamos olhar com cuidado. E, principalmente, os municípios se apropriarem das propostas daquilo que está posto em cada um dos municípios. Tem município nosso, porque a compreensão, por exemplo, de uma duplicação é que a concessão sempre olha para a rodovia, para a segurança e para o trânsito na rodovia. E a gente está olhando para a sociedade que vive ao largo da rodovia. E é a gente que transita. Então, nós vimos isso acontecer das dificuldades que a gente teve na 386. Então, nós temos que olhar com carinho. O nível de obra, se atende, não atende. Talvez a gente vai ter que abrir mão de coisas, né? Mas, principalmente, investimento maior do Estado. Não dá para compensar tudo agora numa tarifa. Tem que ter uma parceria do Estado nisso, para além do 1,3 bilhões. E um tempo de apropriação da sociedade. Para daí, sim, nós termos segurança. Nós estamos falando de 30 anos e nós estamos falando de todas as rodovias principais da nossa região. Você foi uma pessoa fundamental na questão da concessão da BR-386 e de outras rodovias, né, federais. É a questão da BR-386 para a nossa região que mais marcou, e a gente tem visto as obras acontecendo. Deu alguns probleminhas ali atrás com a Eurovias, mas agora as coisas voltaram a acontecer bem. Como é que está sendo a sua participação, Cíntia, e do Codevate? Acho que não teve em Porto Alegre ontem, né? Não, mas não consegui. Tem participado da discussão? Estava convidada para ir também, porque você assina, né? Sim. Esse documento que foi encaminhado ali. Eu não consegui estar por questões profissionais e semana passada por outras questões de saúde na família, né? Mas fato é de que o Codevate está junto. Nós inclusive, fizemos toda uma articulação com as presidências da ANVAT, da AMAT e da VAT, que estão assumindo agora. Então, as nossas entidades também estão em transição, junto com a SIC Regional e as demais entidades, para que a gente possa avançar nessas pautas, que são pautas da região. Então, nós estamos todos com a mesma perspectiva, trabalhando pela região nestas condições. Nós precisamos avançar nesse projeto, dadas as condições, principalmente as questões de obra e tarifa nesse momento. Então, esta é a perspectiva. Estamos todos organizados para sexta-feira estar lá de novo, né, na audiência. Vai ser no auditório do prédio 7, ali na Univates, às 10 horas. Começa-se credenciamento às 9h30. Então, a sociedade toda pode participar, é uma audiência pública. E um dos nossos pedidos vai ser, sim, de prazo maior, para que a gente possa dar conta de uma análise adequada desse projeto, que atenda a sociedade. Cíntia, como é que é a receptividade deles, do governo, nessas questões? Por exemplo, eles fazem a concessão, como tu falaste, eles olham para a rodovia, né? Ao redor, quem tem que olhar é o prefeito, né? O prefeito é a sociedade que está ali. E se ninguém fala nada, ninguém segue o projeto deles conforme está. E aí, como é que é a receptividade deles nessa questão que vocês todos estão indo levar, né? Em nome de toda a população? Depende da pauta, né? São pautas diferentes, né? A gente está levando vários aspectos, assim. Né? O secretário Pedro Capelupi, ele está aberto
aberto ao debate, e ele diz estar aberto ao debate. O quanto disso vai realmente mudar e vai ser um projeto diferente, já mudou de 20 para cá. Em alguns lugares, a gente tem que avaliar se isso aumentou o nível de obras, o tempo diminuiu, só que tudo isso vai para o custo da tarifa, né? E aí, quando chega o custo da tarifa, poxa, socialmente é muito difícil de nós pensarmos, porque aí inviabiliza muitos dos deslocamentos, nós temos que olhar para a sociedade. Então, infelizmente, né, o nosso mundo ideal das obras que não foram feitas durante a vida toda estão postas aqui. Então, o Estado diz, esse é o momento da consulta pública, estamos abertos. Eles não gostariam de postergar esse prazo, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça, para que a gente tenha condições de um debate mais qualificado, porque é muito complexo. As concessões são muito complexas. Eu brinco que a gente falava da 386, janeiro de 2017 foi quando a gente começou as discussões da 386. De novo, era um período de férias, as pessoas desmobilizadas, as nossas entidades precisam ter ali as nossas lideranças, todas elas conhecendo o projeto. Imaginem vocês os prefeitos novos, os vereadores novos, sem saber o que está acontecendo, né? Então, tudo isso para nós é fundamental nesse processo, tá? Por isso, um tempo maior. Não dá para nós trabalharmos em um mês todas essas pautas, porque nós estamos falando de algo que é muito sério e muito complexo para a região. Bom, e independentemente de concessão, ontem tivemos também um anúncio lá em Porto Alegre de investimentos para a nossa região, de 2 rodovias que são importantes e se mostraram mais importantes ainda no período da enchente, que é a ERS 129 e também a ERS 332, que é na parte alta do Vale do Taquari. O total aqui para a nossa região de 256 milhões em melhorias. O que dá para falar também sobre essa questão, sobre esse investimento que o governo estadual, através também de verba do governo federal, né, que é um fundo lá que foi disponibilizado pelo governo federal, mas que a nossa região vai sair beneficiada? Eu acho que talvez a chave está no que tu acabaste de dizer, né? A gente descobriu rodovias tão necessárias que antes parte delas eram usadas só para deslocamento mais local e de alguns, né? E isso mostra o que nós precisamos ter de alternativas. Por isso, no mínimo, né, recuperar e realmente dar condições de trafegabilidade para essas rodovias. A 332, inclusive, era um dos pedidos para que se incluísse nessa concessão. E eu aí diria até que foi um dos pilares para a criação da AMAT, a divisão dos nossos prefeitos aqui da região. Né? E o que o Estado tem nos dito, assim, não vai entrar no primeiro momento, mas numa avaliação ali na frente pode entrar a depender das condições. Então, fica essa perspectiva no caso da 332, diferente, por exemplo, da 128, que é a Via Láctea, que está nessa concessão como previsto e tem pórtico, inclusive, lá. Então, ninguém tem dúvida da necessidade destas rodovias, né? Eu acho que está mais do que provado, e sim, tem recurso justamente para a recuperação delas, então são fundamentais as duas para a nossa região, e esse 1,3 bi previsto na concessão também é dinheiro do FUNRICS. Tá? Também é esse dinheiro, porque ele está olhando para questões de resiliência dos desastres climáticos, etc. e tal. Então, assim, precisa vir, não tem como a gente abrir mão, e eu acho que é mais do que necessário, e que bom que a gente consegue fazer esses investimentos agora. Nós temos aqui o nosso ouvinte, ele pede para não ser identificado, mas ele fala a respeito dos assuntos que a gente está conversando aqui. A respeito do governo querer cobrar impostos dos mais ricos, é impossível fazer os grandes pagar impostos, pois se aumentar impostos, os empresários repassam para produtos ou serviços. Infelizmente, quem paga imposto é o mais pobre, que não tem para quem repassar. Aí ele fala também sobre o free flow. Quem mora em um município e trabalha em outro, vai ficar inviável trabalhar em outro município. Teria que ter algum poder para ir para cima destes pedágios absurdos com essas estradas intransferíveis. Que é isso que a gente está falando, né? Que vai ser feita essa audiência pública, enfim, vai... Essa é a nossa grande preocupação. O relato dele é a nossa preocupação. E aqui na região acontece muito, né? Morar em Encantado e trabalhar em Lajado, vice-versa. Morar em Venâncio. Encantado a Lajado daria 50 e poucos reais, né? O valor, Guaporé enfim. aqui. Guaporé, Encantado Lajado com dois, na tarifa atual, daria 16 e pouco. Mas é muito, né, gente? Quando a gente olha o salário médio das pessoas, é muito. Então, é sobre isso que a gente tem que conversar. É sobre a média nacional também, Isso. não é? Falávamos com
o Paulo Ziegler dias atrás também, que representa a FETransul, e ele nos comentava. O normal é, você falou agora... 14, 16. E eles estão querendo cobrar 23 centavos Isso. por quilômetro rodado. É muito acima, né? Isso. O Matheus também diz, o governo está querendo fazer uma cama de gato para o Vale do Taquari. Espero que prefeitos e liderança se posicionem. A população em geral fica difícil pelo horário que vai ser a consulta pública. 10 da manhã não é um horário Isso. que as pessoas consigam se normalmente liberar do Isso. trabalho, né? A mesma Sim. questão que o Beckman coloca, né? Ele pergunta por que as audiências públicas não são feitas à noite, onde realmente a sociedade pode ir, não apenas algumas pessoas, praticamente todos trabalham nesse horário, não tem como ir. Essa não é uma determinação nossa, é uma determinação do próprio Estado, né? Então vai ter uma audiência em Passo Fundo, que é no mesmo horário, acho, de manhã, daí aqui... É no dia anterior, no né? dia No dia anterior. 23. E aqui no dia 24 de manhã e de tarde em Venâncio Aires. Eles têm razão, né? Mas isso não somos nós que determinamos, é uma determinação do Estado. Deixa eu só aproveitar que a gente está com um pouco mais de tempo hoje, Cíntia. Tivemos a eleição do Concisa Sim. e foi uma decisão de colocar apenas uma chapa. Um dos candidatos abriu mão para não haver uma divisão na nossa região. E eu aproveito, eu até citei a questão da MAT, e você como presidente do Codevat, acredita que é viável, não sei se está se discutindo isso, para de repente retomar essa união, né, de virar uma coisa só o Vale do Taquari, voltar a ser a ANVAT, como é que está enxergando esse momento aqui da nossa região e nessa semana, depois de amanhã nós teremos a eleição da ANVAT, também deve ser eleito o prefeito de Sério como novo presidente. Eu estive, inclusive, com o Moisés dias atrás, conversando sobre essas pautas que a gente está falando aqui e relatando e alertando de como nós precisamos trabalhar isso de forma uníssona. E imediatamente, inclusive, ele entrou em contato com o prefeito Thiago, que ainda é o presidente da MAT, para a gente poder se articular. Eu não tenho dúvida que tem pautas que são do município, tem pautas que são microrregionais e tem pautas regionais. Mas isso não precisa nos dividir. Então, nós vamos ter que entender muito bem. Eu acho que a decisão que o Concisa tomou, ela foi muito boa, dizendo assim, bom, vamos trabalhar numa perspectiva de que a gente assume aqui, depois o outro assume e está tudo certo e nós estamos trabalhando pelo nosso vale. Isso não inviabiliza eu trabalhar pelo local, eu trabalhar na microrregião, que tem características próximas, e regionalmente. São escalas diferentes, tá? Eu não sei se a gente está maduro o suficiente para uma retomada, mas eu acho que a gente está caminhando para uma aproximação e para um olhar de Vale do Taquari mais qualificado. E é isso que a gente precisa enquanto região, eu não tenho dúvida nenhuma. Os nossos testes estão acontecendo agora, né? Os processos que a gente vai passar, a discussão da concessão, por exemplo, é um teste para isso e nós estamos indo bem, tá? Se ali na frente vai levar para uma outra coisa, isso a gente tem que avaliar, né? Mas eu acho que essa é a grande questão, é a noção de vale como um todo nesse momento. E não tem ônus e bônus. Tem um coletivo acima do individual, essa é a questão. E por isso é importante essa união, né, Cíntia? Sim. Porque todos lutam pelo mesmo propósito, né? Tá todo mundo ali buscando uma melhor forma para os seus cidadãos ali, né? Enfim, tá todo mundo É isso junto. aí. Esta é a grande questão, é como nós conseguimos dar conta de olhar para a sociedade, compreender a sociedade, ouvir as pessoas e dizer assim, tá bom, a partir daí que a gente tem que se pautar, enquanto entidades e representações. Muito bom. Cíntia Agostini, obrigado pela tua presença. Uma boa semana pela frente. Obrigada, gente. Uma boa semana para todos nós. Fiquem bem. Ótima semana e até a próxima. Até a próxima.